não sei se todos aqui conhecem o que é o híbrido, não vou dizer o que é exatamente, mas o híbrido faz várias coisas. Uma delas é a construção de índices sobre a economia brasileira, talvez seja o que há de mais profundo e essencial à Fundação Getúlio Vargas. É feito pelo híbrido, então o Shimura conhece como ninguém o pulso diário da economia brasileira, isso é um lado. Do outro lado, o híbrido também congrega dos maiores economistas do Brasil que tem, vamos dizer, uma relação quase de think tank. Eles produzem conhecimento a respeito da economia brasileira, né? E, para minha felicidade, o privilégio da escola tem sido um interlocutor muito frequente sobre os dilemas do Brasil. Então, isso é a continuação, em alguma medida, de um diálogo sobre o Brasil, onde nós aprendemos muito de economia, e eu espero que também o direito faça algum sentido para as reflexões econômicas que vocês fazem. Bom, obrigado, Mário, pelo convite. Meu amigo professor Oscar Vilhena, que temos conversado bastante aí. Já estou pensando em pedir asilo político a ele aqui. Depois dessa minha apresentação de hoje, o asilo político vai ser necessário demais. Deixa eu botar, então, aqui. Esse aqui está funcionando? Esse aqui. Pronto. Tá bom? Bom, eu vou começar a minha apresentação aqui sobre visões da crise do Estado, desenvolvimentista, onde erramos. Eu não sei o que isso significa muito, mas eu vou tentar... Não sei que erro é esse, mas eu vou tentar elaborar um pouco sobre isso. Eu não sei onde é que eu mexo aqui, pronto. Vou fazer um histórico aí com números do crescimento brasileiro. Depois eu vou discutir um pouco a história do Brasil mais recente, sobre a ótica da economia política. Depois vou falar um pouco citar uns causos vividos aqui no Brasil, que mostram a dificuldade, que tem diversos, eu posso passar um dia aqui citando casos, e vocês também, certamente, sobre erros de política do ponto de vista da eficiência locativa, e depois eu vou fechar fazendo algumas considerações finais. Eu começo a minha apresentação citando Keynes, que eu gosto muito desse comentário que ele fez, que é o seguinte: o economista mestre tem de possuir uma rara combinação de dons. Ele tem de ser matemático, historiador, estadista, filósofo, em algum grau. Ele tem de compreender símbolos e falar em palavras. Tem de contemplar o particular em termos do geral e tocar abstrato e concreto no mesmo voo do pensamento. Tem de estudar o presente à luz do passado com o objetivo do futuro. Nenhuma parte da natureza humana ou das suas instituições deve cair completamente fora do seu olhar. Tem de ser voluntarioso e desinteressado numa disposição simultânea, tão indiferente e incorruptível quanto um artista, mas, por vezes, tão terra a terra quanto um político. Meu saudoso colega, mestre, colega e depois professor, e depois amigo, Mário Henrique Simonsen, dizia o seguinte: é uma combinação de Homero com Einstein e Beethoven. Não pretendo me igualar a nenhum deles, estou muito longe disso, mas essa abertura para me dar um aval desses grandes conhecedores de teoria econômica, para inserir, que eu vou, nessa apresentação, fazer comentários que vão ultrapassar o campo puramente da economia. Vou trabalhar muito na parte da economia política. Eu vou começar apresentando um dos poucos gráficos da apresentação, que isso aí mostra, esse gráfico aponta o comportamento do PIB per capita brasileiro de 1950 para cá. Nós temos dois períodos que têm uma separação nítida em dois períodos, que vai de 51 a 80 e depois de 81 a 2017. Observe o seguinte: clara a tendência entre 50 e 80 de crescimento, ali a taxa de crescimento per capita, isso é per capita, que é o que interessa, né, de fato, de 3,9% ao ano. De 81 a 2017, esse 3,9% passa a ser 0,7%. O que aconteceu? A explicação para o primeiro período é simplérrima.
é vencer o estágio de economia pobre. As pessoas saem do campo para a cidade, saem da agricultura para a indústria, produtividade na agricultura muito baixa, produtividade na indústria muito alta. Esse é o processo de retirada de um país pobre para um país de renda média. Vencida essa etapa, em 1980, nós, como país já de renda média, começamos a galgar o caminho para um país de renda alta. E foi frustrante, o nosso desempenho é pífio, e eu acho até curioso que meus colegas economistas e tantos outros ainda discutam qual foi o melhor governo ou o pior governo depois de 80. Do ponto de vista da economia, não tem dúvida que o desempenho é muito ruim, de 81 para cá. Agora, o que está por trás desse crescimento ruim? Quer dizer, seria aí a explicação dessa indagação, aqui, que nem, visões da crise do Estado desenvolvimentista, onde erramos? Sob a ótica do crescimento, eu acho que, se olharmos só esse número, tem erros claros. Mas nós temos que considerar o que é o país. O país é uma mistura, na minha opinião, de 4 fatores importantes. Primeiro, país extremamente desigual, sempre foi e continua sendo. Segundo, um país no qual o patrimonialismo está arraigado desde sempre. Terceiro, existe uma busca incessante para a criação de grupos de pressão estruturados, porque nós sabemos aqui, a experiência histórica nossa, que quem consegue alguma coisa é um grupo de pressão, ele tem que estar estruturado. Então, nós, inclusive, estamos aumentando o número de grupos de pressão estruturados. E, por fim, uma estrutura de defesa do interesse difuso que, sob várias dimensões, débil. Essa é que é a verdade. Então, em certas ocasiões, parece até que estamos na Idade das Cavernas, que é um grupo de pressão brigando contra outro, parece que não tem intermediação de ninguém, que é o mundo civilizado. Essa institucionalidade de defesa do interesse difuso é marcante e muito presente. Eu vou começar falando, isso aí botando a variação, complementando aquele gráfico, a produtividade do trabalho, porque ali eu botei só a taxa de crescimento per capita. Aqui eu estou especificando, dividindo entre produtividade e bônus demográfico. Nós observamos de 81 a 17, o crescimento da produtividade brasileira é ridiculamente baixo, 0,2%, e estamos perdendo, inclusive, o bônus demográfico. Vou começar falando aqui como eu vejo a impressão do país pós-democratização, que eu chamaria de uma agenda de inclusão eivada de um patrimonialismo, que está ali sempre rodeando, mas tem o discurso é todo inclusivo, mas existe uma prática patrimonialismo está muito presente. A agenda de inclusão, vou começar aqui pela década de 80, eu colocaria, começando especificamente em 84, estou dividindo por decênios, começando em 84, 94, 2004 e 2014. Em 84, nós temos, na verdade, em 85, a saída dos militares, voto do analfabeto, que é marcante para o país, porque o voto do analfabeto torna um grupo que era de pessoas de muito baixa qualificação, essas pessoas passam a ter voz, porque, como eles votam, eles precisam, a classe política começa a se preocupar com políticas voltadas para esse grupo de pessoas. Na sequência, em 1988, a gente tem a Constituição, que tenta reforçar o mecanismo de mais inclusão, de melhoria na distribuição de renda, cria o conceito de universalização de saúde, a aposentadoria rural, que cria um movimento espetacular no Nordeste brasileiro,
o idoso, que não tinha a menor importância, passa a ser o provedor, quer dizer, modificou totalmente a lógica de muitas regiões do país. Esse é o processo que começa em 84. Na sequência, em 94, tem a eliminação do surto inflacionário, mais marcante nesse período foi o Plano Real, que é exatamente de 94, e que tenta, ao eliminar a inflação, melhorar a vida dos menos favorecidos, porque hoje já existe um entendimento claro que quem mais sofre com a inflação são as pessoas de menor poder aquisitivo, porque tem menos instrumentos para se defender da inflação. Então, de 94, por alguns anos, teve o PROER dos bancos, houve também a lei da responsabilidade fiscal, mas isso tudo está no campo da solução da extirpação do surto hiperinflacionário, porque era o discurso para acabar, eliminar esse processo inflacionário dramático, deveriam ser adotadas medidas que contivessem esse processo inflacionário. E, na minha leitura, esse processo se deu por conta da necessidade da inclusão, da busca, o discurso por trás era muito mais um discurso inclusivo. Na sequência, em 2004, é o ataque ao apartheid social, que tem claramente o Brasil, desenvolvemos a partir de 2004, não só renda para os menos favorecidos, com Bolsa Família, por exemplo, eram vários programas para negros, que foram as cotas, casamento de homossexuais passou a ser permitido, Minha Casa Minha Vida, o programa, o FIES para jovens que não tinham acesso à universidade, Pronatec, eu vou ficar aqui horas, tem diversos programas que retratam bem esse período, esse decênio que começou em 2004 e vai até 2014. 2014, eu acho um marco, que é o fim da inimputabilidade de que gozavam alguns brasileiros por seu elevado status político-social. E tem uma frase, uma situação que aconteceu em 2009, que me chama muita atenção, que foi o Lula, em 2009, ele buscando fazer um sinal político ao presidente do Senado, o José Sarney, em que o José Sarney estava sendo muito criticado por estar colocando parentes em posições no Senado, enfim. Teve uma história de nepotismo dentro do Senado, e o Lula saiu-se com essa. O Sarney tem história no Brasil suficiente para que não seja tratado como se fosse uma pessoa comum. Quer dizer, isso, na época, já soou um pouco estranho. Hoje, ninguém ousaria usar uma frase dessa, porque seria um erro político inadmissível. Então, mas um Lula, um sujeito extremamente experiente, um político experimentadíssimo, em 2009 viu que era conveniente, que era possível usar esse tipo de colocação, e duvido que faria isso de novo, que alguém tomasse esse tipo de medida. E, enfim, tem hoje a Lava Jato, o Calicut, só abre o jornal, cada dia tem mais corrupto sendo preso, e etc. Quer dizer, essa questão da inimputabilidade mudou o contexto. Então, esse é o pano de fundo que eu vejo aí para inclusão, para igualdade, para a busca de um país diferente do que foi, quer dizer, um país mais próximo de um país que caminha para o primeiro mundo, mais como uma nação mais equilibrada. No entanto, esse digamos assim, é quase que um discurso oficial, é um discurso que mostra um Brasil super bem intencionado, instituições que estão lutando para construir uma nação brasileira equilibrada. Agora, por conta desses projetos todos, dessa busca toda, tem um comportamento, tem um custo do ponto de vista da evolução da despesa primária do governo federal, que ela sai de um pouco acima de 12% do PIB e vai, em 2016, a quase 20% do PIB. Quer dizer, esse é o custo dessa inclusão
inflada com um certo patrimonialismo, que eu vou descrever depois, mas gerou esse custo do ponto de vista fiscal para o país. O que é curioso é o seguinte, dada essa roubalheira que a gente vê anunciada, veiculada na imprensa a cada dia, fica até estranho entender como é que o Collor foi caçado. Quer dizer, naquela época foi caçado porque parece que é fichinha, era só um Fiat Elba e tal, e hoje em dia os números são assustadores. Se nós pegarmos ali, esse gráfico para mim é interessante porque mostra ali, ó, no início aqui quando o Collor assume, ele faz um grande ajuste fiscal aqui. E esse ajuste dele aqui vem junto com corte de salário mínimo, corte de gasto com o servidor público. Então, para o Brasil daquela época, como é que você poderia, com aquela realidade, promover tanto ajuste fiscal? Ia desagradar muita gente, o que não estava em linha com o Brasil que estava se imaginando estar sendo criado ao longo daquele período. Na minha opinião, tem muito a ver com isso, a queda dele naquela época. Mas, enfim, voltando aqui à nossa agenda, eu queria trazer agora para vocês alguns casos que eu acho que são interessantes serem relatados, que são desacertos na agenda da eficiência econômica. Por que eu estou chamando desacerto na agenda de eficiência econômica? Porque a produtividade baixa está sempre associada a um erro na condução de uma política econômica, ou seja, você está gastando, você está sendo ineficiente no uso dos recursos públicos. Os recursos poderiam ter uma destinação que geraria muito mais impacto do que estão gerando. Então, eu vou dar alguns exemplos por que acontece no Brasil, o que está por trás desses desacertos. Começar falando do caso do sistema de telefonia fixa comutado. Um caso antigo, trouxe esse caso, porque isso é lá do governo Fernando Henrique Cardoso, para mostrar que não é uma questão partidária, é um problema brasileiro, estrutural. No Brasil, naquela época, no final dos anos 90, início de 2000, a telefonia fixa, que era mais importante, você quase não tinha cobertura de celular, tinha a seguinte dinâmica de cobrança. Cada um que tinha um acesso de telefone fixo tinha que pagar a assinatura mais os minutos do uso de cada ligação. E o objetivo ali era, obviamente, cobrir os custos e remunerar a operadora. Agora, o curioso é o seguinte, o modelo americano, como é que funcionava? O modelo americano funcionava da seguinte maneira, só se pagava a assinatura. Mas por que no modelo americano só se pagava a assinatura, não se pagava pelos minutos de uso do telefone? E os americanos buscavam a eficiência alocativa, ou seja, a eficiência econômica. Por que isso? Porque para uma operadora de telefonia fixa, o custo, dado que o acesso está vivo, o acesso já foi entregue, está em operação na casa do cliente, o custo para completar uma chamada é zero, custa nada. O que custa é manter aquela linha viva. É como se você tivesse uma operação em que você tem um custo fixo alto e o custo marginal zero, ou seja, o difícil é botar a linha lá, deixar a linha viva. A linha viva você pode falar à vontade que não aumenta o custo em nada da operadora. Os Estados Unidos fez isso, bacana. Então cobra tudo na assinatura, a assinatura remunera todo o custo, paga todo o custo da operação e o sujeito pode falar à vontade. Essa é a lógica do modelo americano. Aí já vem uma pergunta na sequência. E as pessoas que não têm dinheiro, será que elas não ficam condenadas a uma situação de não conseguir pagar essa assinatura? Porque quando nós imaginamos o seguinte, se eu fizer cobrar assinatura e minuto, eu posso fazer o seguinte, o sujeito que só tem a linha e só recebe chamada, ele não vai pagar nada, enquanto que o sujeito faz chamada, paga alguma coisa. Então, quem cobriria esses custos da operação seriam as pessoas que falariam muito no telefone. Mas como é que os Estados Unidos resolveu isso? Não, eu vou cobrar só a assinatura.
Porque aí o sujeito que tem o acesso do telefone, ele pode falar à vontade. E como é que eu vou fazer com as pessoas de baixa renda? Fundo de universalização de telecomunicações. Cria um fundo. Você faz um teste de pobreza, se o sujeito demonstra, cumpre lá os requisitos, ele passa a ter acesso à assinatura gratuita, paga, bancada pelo poder público. Pronto. Modelo de eficiência alocativa perfeito, funcional. E o Brasil, como é que trabalhou isso? O Brasil tinha, como eu disse, assinatura mais minuto, cobrava por assinatura mais minuto. Num dado momento, chegou-se à conclusão que era interessante caminhar para o modelo americano. Por quê? Dado que não custava, o acesso está na casa do cliente e o custo para completar a ligação, dado que o acesso está lá é zero, deixa o sujeito falar à vontade, vou cobrar só a assinatura. Começou o modelo a caminhar nessa direção. Como é que funcionava? Todo reajuste de telefone, da telefonia que seria feito pela operadora de telefonia, pela concessionária, ele aumentaria só a assinatura. Aquela inflaçãozinha residual, ela cobriria só a assinatura. E o minuto não teria correção nenhuma. E, com isso, o valor do minuto ia caindo relativamente, ia subir o valor da assinatura, ia caminhando para o modelo americano. Perfeito. Vamos montar agora o Fundo de Universalização de Telecomunicações. Quando vai se montar o Fundo de Universalização de Telecomunicações, o que acontece? Chega no Congresso Nacional e os congressistas dizem o seguinte: não, é um absurdo as escolas não estarem sendo contempladas nisso. Tem que ter todas as escolas. Os grupos de pressão da educação fizeram pressão para que as escolas em lugares distantes tivessem acesso gratuito à telefonia. Saúde, a mesma coisa. Todos os hospitais tiveram que ter, teriam o direito também a receber gratuitamente uma linha. Pessoas com deficiência visual, a mesma coisa. Pessoas com deficiência física, a mesma coisa. Pessoa que não que tinha algum tipo de deficiência física, a mesma coisa. Criou-se um monstro. Ou seja, a partir daquele momento já se via que esse fundo não seria suficiente para cobrir essa... desvirtuou o objetivo original do fundo. E daí o que aconteceu? O tiro de misericórdia. Todos os recursos do fundo foram destinados a superávit primário para cobrir essas despesas todas da inclusão, etc. e tal. O que fomos obrigados a fazer na época? Opa, começa a cobrar agora dos minutos em cima da assinatura. Quer dizer, um modelo totalmente anti-eficiência alocativa. Essa é um exemplo. Eu vou dar alguns exemplos. Esse é um exemplo claro de uma situação em que nós perdemos uma oportunidade de ter um modelo em que os recursos fossem usados de uma forma mais eficiente possível para atender uma disfuncionalidade, uma dificuldade nossa de fazer essa inclusão eficientemente. Então, a cobrança, como eu disse, no Brasil, assinatura mais minutos falados, nos Estados Unidos, a assinatura. Vou dar um outro exemplo. Concessão de rodovia na região norte do Brasil. Foi feita uma licitação na década passada para uma construção de uma estrada ligando a alguns estados da região norte, que eu vou chamar aqui BRX. Essa BRX estava no processo licitatório, foi ganho por uma empresa do setor privado, tudo certo, e, ato contínuo, um grupo de índios, uma tribo indígena, que ficava a 100 quilômetros dessa estrada que seria construída, resolve entrar com apoio da FUNAI e do Ministério Público, entra com uma ação, ajuiza uma ação na Justiça, requerendo que se construísse uma estrada ligando essa tribo indígena, que ficava a mais de 100 quilômetros dessa estrada principal, e que, com isso, poderia tornar esse grupo de índios mais próximos da civilização. Ato contínuo, a Justiça deu ganho de causa aos índios, o governo teve que negociar com a concessionária, tudo certo,
negociação feita, foi criada a estrada de asfalto, a nova estrada. Na sequência da estrada pronta, que uso tinha essa estrada? Retirada de madeira ilegal da Amazônia. Quer dizer, houve o dinheiro, o uso de recursos públicos, porque um grupo de pressão organizado, com diversos interesses, claramente um movimento patrimonialista, por trás de um movimento que seria de inclusão dos indígenas, e financiamos a retirada ilegal da madeira da Amazônia. Mais um caso, defesa da concorrência. Conheço uma pessoa de longa data que tinha uma empresa centenária, uma empresa de porte médio, que atua num ramo importante aqui de alimentação, e que precisava entrar, que toda empresa precisa crescer, ela precisava entrar no estado de São Paulo, entre outros estados, mas principalmente São Paulo. O que aconteceu? Sabedor disso, a líder de mercado bloqueou as linhas de distribuição para ele. Ele não conseguia distribuir o produto dele em São Paulo e em alguns outros estados. A ação imediata dele foi entrar com recurso nos órgãos de defesa da concorrência, os órgãos contra práticas anticompetitivas, SEAI, SDE, Ministério Público. Não teve sucesso nenhum. O que ele foi obrigado a fazer? Vender a operação dele. Vendeu para quem? Para líder do mercado. A ação foi a juízo, o CAD foi obrigado a se posicionar, porque essa líder de mercado passou a ter 100% do mercado, desse mercado relevante específico. O que o CAD decidiu? Aprovou a operação, porque ou aprovava ou fazia o quê? Não tinha... Essa empresa menor seria, com o tempo, seria destruída pela concorrência da líder de mercado, sem poder entrar no mercado paulista. Ou seja, mais uma vez, uma ação de um grupo poderoso, evitando a ação de competição, que em qualquer país de primeiro mundo, Estados Unidos, por exemplo, jamais isso aconteceria. Por fim, concessões no setor elétrico. Eu gostaria que o professor Mário comentou. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que o que aconteceu no setor setor elétrico foi que, aqui no Brasil, os grandes grupos têm o mau hábito de não querer devolver concessões que são adquiridas. Então, o que aconteceu com o movimento que foi feito no governo anterior foi dizer o seguinte: vocês vão ter que devolver a concessão. A ação das empresas despencou. Então, o preço caiu porque era inesperado devolver concessão. Aqui se respeita os contratos, as cláusulas que interessam. Isso aí está explícito. Quem lê o contrato, qualquer contrato de concessão, está lá explícito que você tem que devolver ao poder concedente a concessão depois de 20 anos, a concessão que lhe foi outorgada. E o que aconteceu ali, é o seguinte: o caso do setor elétrico temos dividido dois aspectos. Tem o aspecto regulatório e o aspecto da devolução da concessão. Não vou entrar no mérito regulatório, eu estou entrando na questão da devolução da concessão. Não era esperado que essa devolução fosse feita. E o curioso é o seguinte: houve uma manifestação generalizada, porque é um interesse material que estava sendo ofendido. Houve uma movimentação enorme na imprensa e na mídia social. E o que me chamou muita atenção é o seguinte, que 2 anos depois, houve a renovação da concessão dos portos. Ninguém fala nela. Por quê? Porque ela foi renovada automaticamente. Não houve nenhum tipo de restrição a ela. Porque cadê os interesses difusos? Não existe. E, materialmente, quem foi ofendido com essa medida? Ninguém.
Quem foi ofendido foi no setor elétrico. Dos portos, não. Se no setor elétrico tivesse renovado as licenças como de hábito, como sempre foi feito no Brasil desde Tomé de Souza, o que aconteceria era que ninguém reclamaria, todo mundo acharia normal. E observe o seguinte, o que eu estou falando dos portos não é uma notícia que não foi veiculada a momento nenhum. Não, estava nos jornais. Inclusive, eu soube dessa história dos portos lendo os jornais. Só que eu não vi ninguém se manifestar contrário. Achou normalíssimo. E a renovação agora foi de 40 anos e tal. E a discussão que me chamava a atenção era o seguinte, houve renovação, inclusive, para concessionários, para grupos concessionários que eram devedores da União. E essa era a briga, se renovava para isso ou não renovava. Então, mais um movimento aí do nosso patrimonialismo. E eu vou, nas considerações finais, falar um pouco da questão do próprio petróleo. Nós temos aqui a nossa necessidade de inclusão é tamanha que, quando aconteceu o pré-sal, eu fiquei preocupadíssimo quando eu vi o sucesso do pré-sal, que seria o pré-sal. Por quê? Porque tem um acontecimento que ocorreu no meados do século passado, que é um caso que aconteceu foi na Bélgica, que foi do gás, fenômeno do gás, que chama doença, não foi na Bélgica, foi na Holanda, que chamou doença holandesa. Por quê? A Holanda começou a produzir muito gás, gás foi muito valorizado na década de 50, 60 do século passado, e a Holanda era uma grande fornecedora de gás. E o que aconteceu? Com aquela produção de gás dela, aquela demanda por gás, começou a exportar gás, e, exportando o gás, ela começou a pressionar muito o câmbio, porque muita venda de gás, o câmbio holandês começou a se valorizar, quebrou a indústria holandesa. Quebrou a indústria, porque a indústria não tinha mais como oferecer outros produtos para o resto do mercado, porque o câmbio estava muito desfavorável. Porque o que acontece nos países árabes, a Venezuela, é a doença holandesa. E eu fiquei preocupadíssimo, porque nós descobrimos o pré-sal e eu digo, caramba, vamos ter doença holandesa aí se avizinhando. Como é que se resolve o problema da doença holandesa? É o caso da Noruega, é o caso do Chile. A Noruega com petróleo, o Chile com cobre. O preço está bom do produto que você está comercializando, que você tem em abundância. O preço está bom, você cria esse fundo soberano, em que muito dinheiro entra, fica no fundo soberano. O preço do cobre cai, o Chile começa a gastar desse fundo internacional, esse fundo soberano. E essa é a lógica dos países de primeiro mundo. Quando o Brasil teve a descoberta do pré-sal, que todo mundo via ali o Eldorado, nós iríamos enriquecer e tal, a primeira medida que foi tomada foi o seguinte, não foi fazer um fundo soberano, ninguém falou em fundo soberano. O que se falou na época foi o seguinte, gastar com educação e saúde. Imaginem se a Dilma tivesse cometido o impropério de não mudar o modelo de concessão. Não teria cometido o erro de mudar o modelo de concessão, teríamos explorado o petróleo, o nosso problema fiscal, que hoje é sério, seria muito maior, por quê? Porque teríamos contratado muito mais professores, muito mais médicos e tal. Como é que vamos demitir isso? Porque nós temos o mau hábito, que é até uma tese do professor Bresser Pereira já há algum tempo, que a gente sofre de doença holandesa. O que significa isso? Toda vez que tem um choque, um boom de commodities, nós pegamos esses recursos e contratamos mais gente no serviço público, nós gastamos esse dinheiro em vez de criar o fundo soberano, porque é uma demanda, é uma urgência para resolver o problema da inclusão, resolver o problema da distribuição de renda, o patrimonialismo em cima, os grupos de pressão em cima. Enfim, esse é o quadro que eu traço para o Brasil, e como só me pediram para falar
do Visões da Crise dos Estados Unidos, onde erramos, eu só falo do passado, o futuro fica uma próxima oportunidade. Obrigado.